Boa noite, meus amigos! Estamos recebendo nossa amiga Beth, que veio passar para a gente a leitura do Evangelho, o capítulo 25, itens 9 a 11. Meus amigos, eu gostaria de pedir licença e ontem eu quero só esclarecer, né? Que eu deixei 2 minutos e meio a mais, minha internet caiu na hora. Eu tive que acessar meu celular pelo link, pessoal, ontem, para encerrar a live, porque caiu tudo aqui. E daí pelo celular eu encerrei. Só isso, pessoal. Queria esclarecer para vocês, né? Bom, estamos com uma campanha muito importante, cestas básicas, quem puder. Quem não puder, pode doar um item que aparece. Quem não puder doar o item, pode compartilhar essa live, porque pode ser que outras pessoas que assistam essa live ou que estejam assistindo possa colaborar conosco. Bom, artigos para o bazar, roupas, calçados, assistência e restantes necessitados precisam de fraldas do PLGG. Quem puder colaborar, agradecemos. Bom, local, horário para doações de segunda e quarta, das 19 às 21 horas, sexta, das 13 às 15 horas, Casa Espírita de Armon, que fica lá na Rua Bolívia, 717, Parque das Nações, aqui em Santo André, pessoal. Bom, juntos fazemos a diferença. Bom, amiga, é com você. Obrigado por me ceder esses quase 2 minutos. Gratidão. Boa noite, amigos queridos. Hoje nós vamos dar continuidade, né, do estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. O Rodrigo falou, é o capítulo 25, Buscai e achareis, itens 9 a 11. Não vos canseis pelo ouro. Mas primeiro, levemos o pensamento a Deus, a Jesus, a espiritualidade amiga, solicitando a eles que estejam aqui conosco, nos amparando, nos inspirando. Que assim seja. Bom, aqui nesse trecho do Evangelho, Allan Kardec cita uma passagem que está em Mateus, no capítulo 10, versículos 9 a 15. Então, vamos ler. Não possuais ouro nem prata, diz Jesus, nem levai dinheiro nas vossas cintas, nem alforge para o caminho, nem duas túnicas, nem calçado, nem bordão, porque digno é o trabalhador do seu alimento. E, em qualquer cidade ou aldeia que entrardes, informai-vos de quem há nela digno, e ficai ali até que vos retireis. E, ao entrardes na casa, saudai-a, dizendo: paz seja nesta casa. E, se aquela casa, na realidade, o merecer, virá sobre ela a vossa paz. E se não o merecer, tornará para vós a vossa paz. Sucedendo, não vos querer alguém em casa, nem ouvir o que dizeis, ao sair para fora da casa ou da cidade, sacudi o pó de vossos pés. Em verdade, vos afirmo isto: menos rigor experimentará no dia do juízo a terra de Sodoma e de Gomorra do que aquela cidade. Essas palavras de Jesus, né, que Jesus disse aos seus discípulos, nada tinham de estranho naquela época. Era costume receber bem o viajante. Hoje é diferente, né? Aumentou muito o número de viagens e tudo isso acabou criando novos costumes. Só nas regiões assim bem distantes, onde quase não há viajantes, é que esse costume de receber um desconhecido na sua casa se mantém. E Allan Kardec, inclusive, escreve:
Se Jesus voltasse hoje à Terra, não poderia mais dizer aos seus apóstolos: ponde-vos a caminho sem provisões, né? Sem alforje, sem bordão, sem ouro, sem prata, sem duas túnicas. E também, ao dizer, não possuais ouro nem prata, nem levai dinheiro nas vossas cintas, nem alforje para o caminho, nem duas túnicas, nem calçado, nem bordão, Jesus ensinava aos seus discípulos confiarem, né, em Deus, na providência divina. O grande filósofo Pietro Baldi, no seu livro A Grande Síntese, explica que a divina providência não age assim como um guia individual, né? Deus atendendo individualmente cada um de nós. A divina providência está inserida nas leis de Deus. A divina providência, escreve o Baldi, é um momento da grande lei, né? É uma força maior, é a justiça em ação e age conforme o merecimento de cada um. O Pietro Baldi explica que a divina providência age não só para levantar aquele que é humilde, que é honesto, mas também para derrubar o soberbo, né, o orgulhoso, o opressor. Então, ele escreve: a divina providência dá a quem merece e tira de quem abusa. Então, aí está a lei de equilíbrio. A divina providência sabe dosar as provas para que essas provas não ultrapassem as nossas forças e também dá o necessário para a evolução, né? Para cada um de nós, para a nossa evolução. E nada mais falso pensar assim: ah, sabe, a divina providência é receber tudo no meu colo, é um estado de inércia, de expectativa passiva. Não, a divina providência está presente para, como diz o Baldi, erguer o justo que na luta perde as suas forças. Para quê? Para que ele possa, né, avançar. Por que ele perdeu as suas forças? Porque ele se esforçou no trabalho honesto, no bem, né? Então, ele merece a ajuda divina. A divina providência nos dá alegria, esperança, confiança, consolo, porque nos mostra que não estamos sozinhos. Bom, voltando ao Evangelho segundo o Espiritismo, Jesus diz aos discípulos para não levar ouro, nem prata, nem alforje, nem túnica, nem calçado, nem bordão, inclusive porque se eles levassem, eles poderiam ser roubados nas estradas, né? E para distinguir os caridosos dos egoístas, Jesus explica aos seus discípulos: informai-vos de quem é digno de vos receber, quem é suficientemente humilde para abrigar o viajor que nada pode pagar. E quanto aos que não quiseram receber os apóstolos de Jesus, pergunta Kardec: Jesus recomendou amaldiçoá-los? Jesus recomendou imporem-se a eles? Jesus recomendou usarem de violência para os convencerem? Não, mas apenas que se retirassem, pura e simplesmente, à procura de gente de boa vontade. Hoje, né, o Espiritismo também nos ensina isso. Não devemos violentar nenhuma consciência, né, não devemos forçar ninguém a deixar a sua crença para adotar o Espiritismo, e também não devemos caluniar quem pensa diferente, quem tem uma crença, uma religião diferente, e também nos recomenda acolher os que procuram os ensinamentos da doutrina espírita e deixar em paz os que estão contra o espiritismo. E Allan Kardec
lembra as palavras do Cristo. Antigamente, o céu era tomado por violência, mas hoje o será pela caridade e a doçura. Então, a gente pode voltar lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 4, itens 10 e 11, onde Allan Kardec cita um trecho de Mateus, capítulo 11, versículos 12 a 15, né? Que desde os tempos de João Batista até agora, né, até o tempo de Jesus, o reino dos céus é tomado pela força. E os que fazem violência são os que o arrebatam. Porque todos os profetas e a lei, até João, aqui é João Batista, né, profetizaram. E se vós o quereis bem compreender, ele, o João Batista, ele mesmo é o Elias que há de vir. O que tem ouvidos de ouvir, ouça. Então, aqui, quando Jesus fala, até agora, o reino dos céus é tomado pela força, Jesus falou quando esteve aqui na terra, né, encarnado. Isso significa que havia a violência das leis de Moisés, que ordenava o extermínio dos infiéis para a conquista da terra prometida. Aí vem Jesus e ensina que o céu é ganho pela caridade e pela bravura. Que bravura é essa? É a coragem da fé. O grande filósofo Soren Kierkegaard, que viveu no século XIX, escreveu um livro chamado Temor e Tremor. E ele explica que fé é confiança total em um absoluto, né? Ou na realidade espiritual, que é uma expressão mais alta da vida. E aí o Soren Kierkegaard escreve no seu livro a história de Abraão e Isaac, que está lá, né, no Velho Testamento da Bíblia. E Deus pediu para Abraão sacrificar seu único filho, Isaac, para provar a sua fé em Deus. E o Abraão teve que crer no absurdo. Tipo assim, eu não sei o significado disso, eu não sei porque Deus me pede para sacrificar meu único filho, mas eu estou deixando esse significado nas mãos de Deus. Isso significa crer no absurdo. Mas aí ocorre um salto de fé, né? Aqui o Abraão, ele aposta a sua vida num único amor ou num grande projeto, ou seja, no amor a Deus. Então, quando Abraão estava prestes a sacrificar o seu filho Isaque, o seu filho único, no alto do morro Moriá, apareceu um carneiro para ser sacrificado no lugar de Isaque. Mas antes do carneiro aparecer, Abraão tinha amarrado Isaque, tinha começado a acender a fogueira, e ele estava cheio de medo, de angústia, de agonia. E aí, Kardec e Kierkegaard escreve que a fé é a maior paixão do ser humano. Olha que bonito! E isso significa a coragem da fé. Precisamos ter a coragem da fé. E voltando aqui para Kardec, né? Ele nos recomenda não caluniar quem pensa diferente. E tem gente que pensa que acha que aquele que pensa diferente de si é um inimigo. E, no entanto, é necessário identificar a mensagem de Deus naqueles que são diferentes de nós e algo aprender com eles. Superar diferenças significa vencer a nossa própria ignorância. Então, a beleza da vida é essa, que todos somos diferentes e todos temos algo a ensinar, algo a aprender uns com os outros. E cada pessoa tem o direito de ser diferente, mesmo que a gente não concorde com ele. Mas Jesus nos ensina a respeitar, a amar, assim como nós também queremos ser respeitados e amados. Então, é necessário evitar maledicências. Hoje em dia, né, no nosso
nossa sociedade, as maledicências campeiam, né? As fake news, as calúnias aí à solta. É um grande mal dos tempos atuais. Então, seguindo os ensinamentos de Jesus, nós precisamos evitar as maledicências, as inimizades, as agressões e também as culpas. E com isso, nós vamos sanear o ambiente psíquico, né? Vamos sanear a nossa mente, os nossos pensamentos, sentimentos, e também vamos sanear, higienizar o local onde estivermos, onde quer que estejamos. E com isso nós vamos melhorar os nossos relacionamentos. E tudo isso volta para nós mesmos, repercute assim no maior bem-estar, numa maior alegria de viver. E com isso a gente caminha com mais consciência rumo à nossa perfeição, com mais coragem da fé, com mais determinação. E aqui nesse trecho do Evangelho, o Allan Kardec também, né, Jesus cita a cidade de Sodoma e Gomorra. Sodoma e Gomorra eram duas cidades que ficavam na região do Mar Morto, junto ao Mar Morto. Elas são citadas na Bíblia, no Velho Testamento, no primeiro livro da Bíblia, na Gênesis, no capítulo 18 e 19. E conta o Velho Testamento que essas cidades, Sodoma e Gomorra, teriam sido destruídas por causa dos pecados dos seus habitantes, por causa dos atos contrários à moral israelita. Mas, né, isso é o que a Bíblia escreve. Segundo estudiosos, segundo pesquisas de arqueólogos, de historiadores, Sodoma e Gomorra podem ter sido destruídas por um desastre natural. Entre o ano 2100 e o ano 1900 antes de Cristo, né, lá no Mar Morto, na região do Mar Morto, aconteceu um terremoto que devastou toda aquela área e gerou chuvas de alcatrão fumegante. Olha só, né? E, inclusive, foi encontrada uma placa escrita por um astrônomo sumério. Sabe aquelas placas de argila, na escrita cuneiforme? E aí, o que diz essa placa? Que um asteroide de dimensões maiores do que 1 quilômetro de diâmetro deixou um rastro de destruição causado pela onda supersônica. Então, a velocidade desse asteroide estava acima da velocidade do som. E isso gerou uma bola de fogo de 400 graus Celsius, que devastou 1 milhão de quilômetros quadrados. Então, são os estudos, né, dos geólogos, dos arqueólogos. E a nuvem de fumaça que, né, acabou aparecendo teria atingido o Monte Sinai, algumas regiões do Oriente Médio e o norte do Egito. Olha que região extensa, né? E a gente lê lá no Wikipédia, na internet, né, que a escala de devastação, né, que aqui esses estudiosos descobriram, se assemelha com o relatado no Antigo Testamento na destruição das cidades de Sodoma e Gomorra. Então, o que acontecia, né? Na antiguidade, as pessoas não conheciam as leis da natureza, não sabiam o porquê surgiu o terremoto, né? Encontro de placas tectônicas, assentamento, não sabia, né, o porquê dos vulcões, dos raios. Então, no entender deles, né, desses habitantes da antiguidade, desses escritores do Velho Testamento, as catástrofes seriam castigos de Deus. Então, Sodoma e Gomorra teriam sido destruídos por conta, né, de um castigo divino. Mas é tudo assim, são tragédias naturais, né, eventos da natureza. Hoje, os estudos científicos vêm desvendando os fatos
e desmistificando muitas crenças. Essa passagem, né, do Evangelho de Jesus, e que a gente aprende para confiar na providência divina, né? Ele fala assim, não leva ouro nem prata nas suas andanças, né? Na divulgação do Evangelho. Então, confiar na providência divina, ter a coragem da fé, ou seja, assumir-se cristãos e partir para a divulgação do Evangelho com muita coragem. Eles eram perseguidos, eles tiveram que ter muita coragem e exercitar a caridade, porque, né, para que eles se espalharam pelo mundo ensinando os ensinamentos do Cristo? Para melhorar, né, o mundo, para que cada um pudesse fazer a sua reforma interior. Então, nessa passagem do Evangelho, nós aprendemos a confiar na providência divina, a ter a coragem da fé e a exercitar a caridade. No Evangelho de Marcos, capítulo 10, versículo 45, a gente pode ler: pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Olha aí, né, a caridade desinteressada, o amor incondicional. Jesus ensinou por palavras e por atos. E em Mateus, capítulo 20, versículos 26 e 27, também nós podemos ler: todo aquele que quiser entre vós fazer-se grande, seja vosso serviçal. E qualquer que entre vós quiser ser o primeiro, seja vosso servo. Então, servir, né? Servir é ser caridoso. Isso acelera a nossa evolução. Então, a nossa caminhada espiritual segue rumo à perfeição, né? Que a perfeição é um estado de plena felicidade, é o que muitos dizem, a salvação, né? Então, um dia fomos criados ali, simples, sem conhecimento, simples e ignorantes. Ao longo das muitas encarnações, nós vamos adquirindo valores morais, vamos adquirindo conhecimentos, estamos cada vez mais próximos da nossa perfeição. Mas o que nos impulsiona é a caridade. O Espiritismo ensina: fora da caridade não há salvação. E é isso que os discípulos faziam, né, nas suas andanças, né? Saíam pelas cidades divulgando o Evangelho de Jesus, muitas vezes eram mal recebidos. Então Jesus dizia, né? Se alguma casa não te receber, se alguma cidade não te receber, não os amaldiçoe, não os recrimine, não tente convertê-los. Sacode a poeira do pé, a poeira da sandália e segue seu caminho, né? Então, que caridade mais desinteressada, que coisa linda. E a gente lê também, né, aqui no Evangelho, que a perfeição encontra-se inteiramente na prática da caridade sem limites. Não importa a posição social da pessoa que nos solicita ajuda. Jesus ajudou as pessoas excluídas da sociedade, né? Não importa a posição social, se nós queremos ser cristãos, se nós queremos seguir nosso modelo, Jesus é o caminho, né? O modelo, a verdade, a vida. Então, é isso que precisamos aprender. A perfeição encontra-se inteiramente na prática da caridade sem limites. Ainda não estamos lá, né? Mas ainda não somos perfeitos. Um dia chegaremos à perfeição relativa. Perfeição relativa significa assim: a gente nunca vai estar pronto, totalmente perfeito como Deus, nunca vai saber tudo de tudo, mas sempre estaremos aprendendo um pouco mais, melhorando um pouco mais. E hoje, né, no nosso planeta tem tanto sofrimento, as pessoas, época de transição planetária,
saindo do mundo de provas e expiações e indo para o mundo de expiação. Então, tantas pessoas passam por provas e expiações, conversa com um, tem problemas financeiros, conversa com outro, tem problemas de relacionamento, conversa com outro, tem problemas de saúde. Todos temos muitos problemas, mas é uma oportunidade de resgate, né, dos nossos equívocos do passado. E aí, diante de tudo isso, né, de toda essa necessidade aqui do nosso planeta, nós temos muitas oportunidades de servir ao próximo. E que benefícios nos traz a prática da caridade? Que benefícios a gente recebe servindo ao próximo? Quem nos ensina é o Espírito Emmanuel, que foi mentor de Chico Xavier, no livro Fonte Viva, e aqui no capítulo 82, olha o título, muito sugestivo. Quem serve, prossegue, ou seja, quem serve se adianta, evolui, fora da caridade não há salvação, né? E aqui Emmanuel traz um ensinamento muito interessante, que a pessoa está acostumada a só ser servida, ela se torna uma pessoa dependente do outro que faz tudo para ela, que a serve. E com isso ela não cresce espiritualmente, ela não desenvolve as suas habilidades, ela não adquire autonomia, e com isso ela até acaba escravizando-se às outras pessoas, ela fica dependente do outro. Às vezes é dependência financeira, dependência material, às vezes é dependência emocional. E a pessoa que não serve, né, que não é caridosa, que não ajuda o próximo, explica Emmanuel, cristaliza-se, ela estagna, né? Ela não evolui, ela fica parada no seu progresso. E enquanto que a pessoa que serve o outro, se desenvolve e aprende, inclusive, a resolver problemas, está sempre descobrindo novos caminhos, né? É o mundo que se amplia, é a mente que se abre, por conta da interação com o outro, desse grande aprendizado. E Emmanuel também escreve: se há mais alegria em dar do que receber, há mais felicidade em servir do que em ser servido. As pessoas ainda imaturas, elas preferem receber, preferem ser servidas. Mas a pessoa que já conquistou autonomia, que já tem maturidade emocional, espiritual, ela é mais feliz dando, ela é mais feliz servindo. Então, quem serve, prossegue, se adianta na sua caminhada evolutiva. E Emmanuel lembra também a parábola do semeador, né? Então, o semeador saiu a semear, jogou as sementes pelo caminho, né? Uns frutificaram mais, outros menos. E então escreve Emmanuel: eis que o semeador saiu a semear. E aqui Emmanuel faz uma analogia com semear o bem, que significa auxiliar, amparar, consolar, instruir o outro, sem esperar circunstâncias favoráveis, né? Então, eu não vou esperar ele me pedir ajuda. Eu vou lá, vou oferecer minha ajuda. E como aquela frase, né? Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. E Emmanuel também escreve que o semeador da parábola não esperou chamado algum, né? Oh, vem aqui, estou precisando de ajuda. Não, vem me explicar isso, vem me consolar. Não, ele não esperou chamado algum. Ele saiu a semear, ele saiu a ajudar. E ele não escolheu o tipo de solo, é porque tem semente que caiu na beira do caminho e não germinou, vieram os pássaros e comeram aquela semente.
tem semente que caiu num solo cheio de pedras, logo, né, as plantas secaram também, não frutificaram. Tem semente que caiu num terreno cheio de espinhos que sufocaram essas plantinhas também, não deram frutos. E tem semente que ela caiu num solo bom, o solo mais fértil, menos fértil. Um solo deu 30 por um, outro 60, outro 100 por um. Então, aqui, Emmanuel fala que o semeador não escolheu o tipo de solo. Ah, aqui é beira do caminho, não vou jogar, não. Ó, isso aqui, ó, eu não vou ajudar, imagina. Ele é um osso duro de roer, ele é um bronco, é um teimoso, tô cansado de ajudar, não ajudo mais, né? Tipo assim, né? Então, não escolheu o tipo de solo, nem escolheu o clima propício. Ah, eu vou esperar, né? O tempo tá bom para ir lá semear. Agora tá muito sol, vai queimar a planta. Agora tá chovendo muito, vai afogar as plantinhas. Não, ele não escolheu um clima propício. E ele também não escolheu ter disponibilidade financeira. Tem gente que fala assim: ah, quando eu ganhar na loteria, aí eu vou ajudar tal ou tal entidade, né? E não esperou ter disponibilidade financeira ou de qualquer outro recurso, até de tempo, né? A gente arranja um tempinho quando quer. E o semeador plantou sempre. E se as sementes não germinaram, o problema foi do solo. Ou seja, aqui o solo representa o estado espiritual da pessoa que recebe a semente, da pessoa que recebe a ajuda, o consolo, o ensinamento. Se ela não faz bom uso de tudo isso, o problema é dela. E Emmanuel escreve: saibamos esquecer-nos para servir. Não importa se o solo não produz, porque está cheio dos espinhos da incompreensão ou do cascalho da ignorância. Ideia e trabalho, tempo e conhecimento, influência e dinheiro são possibilidades valiosas em nossas mãos. Então, é preciso que a gente saia da zona de comodidade, que a gente aprenda a servir. Amigos queridos, convido a todos a fazer uma vibração, que isso também é caridade, uma vibração cheia de amor ao nosso planeta, a todos os seus habitantes, sejam eles humildes, sejam eles governantes, sejam eles encarnados ou desencarnados, estejam eles na situação em que forem, uma vibração de muito amor por aqueles que estão passando por momentos felizes ou por aqueles que estão passando por momentos difíceis, de tristeza, de desemprego, de doença, de luto. Vibremos, vibremos por todo o nosso planeta que precisa de tanto amor. Vibremos por nós mesmos, que aqui estamos, por todos os trabalhadores do SEAC, encarnados e desencarnados. Vibremos também pelos nossos lares e pelos nossos familiares. E nós agradecemos a Deus por esses ensinamentos magníficos que estão lá no Evangelho de Jesus, estão nas obras da codificação espírita, e louvamos a Deus dizendo: glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens de boa vontade. Amigos queridos, agradeço muito a atenção de todos e uma boa noite.